pastor que vai trazer a mensagem. Falei, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso, amém, amados? Então, vamos lá. Quem é que já se irou? Ah, não, deixa eu mudar a pergunta, Camila. Quem nunca se irou aqui? Quem nunca ficou irado, nervoso com alguma situação? Quem nunca? Você. Não, ninguém levantou a mão. Olha os julgadores, né? Olha os julgadores. Não acredito. Olha lá, ó. Aí Jesus fala, né? Não tem como não lembrar da palavra do Senhor, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Mas antes de falar de ira, eu estava até conversando com a Simone ontem, e a gente tinha uma outra forma de entender e saber e canalizar a ira de uma forma diferente, né? E a ira, na verdade, a gente fala assim, poxa, você tem que se calar diante de uma situação e você precisa engolir, às vezes, alguns sapos, engolir algumas coisas. E aí nós vamos ver durante a mensagem aqui o que é que acontece quando nós engolimos essa ira, quando nós não trabalhamos da forma correta. Amém, amados? Mas antes de falar de ira, tem alguns versos aqui, é sempre bom a gente falar primeiro de paz, né? No livro de João 16, o verso de número 33, diz assim, Jesus falando, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham, aonde que nós temos paz? Em Jesus. Aí ele fala assim, que nesse mundo nós teremos o quê? Nesse mundo nós teremos ira, nesse mundo nós vamos ficar nervoso, nesse mundo a gente vai ficar perturbado. Vamos ficar endemoniado também? Não, né? Mas perturbado, sim, com algumas situações. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. No livro de Filipenses, o capítulo 4, de 6 a 7, diz assim, não andem ansiosos, não andem preocupados, não andem perturbados, não andem, sabe? E agora, o que vai ser? Não andem ansiosos por coisa alguma, não se preocupem com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a quem? A Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tem outro versículo lindo do livro de João, 14, o verso de número 27, que diz assim, deixo-lhes a paz, deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, não se perturbem os vossos corações. Nessa versão, está diferente? É isso aí, né? Não se perturbe o coração e nem tenham medo. Não tenham medo depois que você tem essa paz de Deus que excede todo entendimento humano, que está guardando o seu coração, que está guardando a sua alma. Se nós temos essa paz de Deus que excede todo entendimento humano, não precisamos ter medo. Um outro verso bíblico, esse aqui lindo, aí fala aqui, ó, que aí você vai lembrar
da sua ira. Traz aí sobre a sua mente o momento que você ficou irado com alguma coisa. Lembrou já? O momento em que você se irou com alguma coisa? A gente lembra de várias coisas, né? Às vezes a gente se ira, não acontece, você fala assim, não aconteceu nada, eu não sei por que eu estou tão nervoso e estou tão irado. Mas são as pequenas coisas, né? Que a gente não resolve e a gente vai engolindo, né? Vai engolindo. E aí chega num ponto que você fala, eu não sei por que eu estou tão irado, por que eu estou tão nervoso. O que será que aconteceu? É bem assim. Mateus, capítulo de número 5, o verso de número 9, lá no Sermão do Monte, Jesus convidou, né? Todo mundo, mandou sentar no chão, e aí ele falou assim, ó, bem-aventurado são quem? Os irados? Aquele que fica irado, aquele que fica nervoso? Não, bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filho de Deus. Então quer dizer que quem não é pacificador não é filho de Deus? E aí? Quem é filho de Deus aqui? A ira vem sobre as nossas vidas, mas nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, é o que diz. Na mensagem de hoje, o título dessa mensagem é Seja lento em se irar. Demore para você se irar. No livro de Eclesiastes, o capítulo de número 7, o verso de número 9, diz assim, ó, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja onde? No íntimo dos tolos. Eclesiastes 7, o verso de número 9. Não tem como ser um cristão vitorioso, cheio de ira no coração. Não tem como você falar, eu sou cristão, e é uma pessoa que está a todo momento irado, a todo momento brigando, a todo momento cheio de contenda. E cristão o que é? Nós somos pequenos cristos, não é isso? Então a gente tem a identificação com Cristo Jesus. E aí nós falamos que temos Cristo sobre a nossa vida, mas estamos nos irando com algumas situações. Como cristão vitorioso, temos que ter o controle de nossas emoções e exercitar o domínio próprio. Lá, domínio próprio, onde fala do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito não são, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, e contra essas coisas não há lei, é o que diz a palavra do Senhor. Domínio próprio. Quem é que consegue exercer o domínio próprio aí no momento de fúria, no momento de ira? No momento em que você está querendo esganar a outra pessoa, brigar. E aí o Senhor fala, tenha um domínio próprio. Seja pacificador. Vai dobrar o seu joelho. Vai orar. Vai desabafar. Outros versos sobre ira. No livro de Provérbios 14, o verso 17, fala assim, ó, quem é irritadiço, ou quem é irado, faz tolices. E o homem cheio de astúcias, ou seja, o homem cheio de engano, o enganador, ele é odiado. O 16, o verso de número 32, diz assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Outro verso, 19, capítulo 19, verso de número 11, diz assim que a sabedoria do homem é que vai te dar paciência. Mas como que eu busco sabedoria?
Eu busco sabedoria em Deus, eu busco sabedoria lendo a palavra, eu busco a sabedoria estudando a palavra. É assim que eu busco sabedoria. E aí eu quero continuar a minha vida, né? Não, eu quero mudar a minha vida, não quero passar nervoso, eu quero mudar o rumo da minha vida, mas eu não tomo o que foi da palavra da semana passada, eu não tomo decisão em tirar um tempo para adquirir sabedoria. A sabedoria vem com busca de conhecimento. Não tem como você ter sabedoria sem a busca do conhecimento da palavra de Deus. E hoje está muito fácil da gente buscar a palavra de Deus. Está aí no seu celular. Você tem escolha, né? Você pode decidir aí em tirar um tempo para você ler ou ouvir a palavra de Deus e adquirir sabedoria, ou ficar um tempão aí nas redes, vendo outras coisas aí no seu celular. É você que escolhe. A sabedoria do homem lhe dá, então, quando nós buscamos sabedoria no Senhor, nós temos paciência, nós conseguimos ouvir mais as pessoas e falar menos. Sua glória estará em ignorar as ofensas. Porque se você está buscando sabedoria no Senhor, você vai conseguir ignorar as ofensas. Por quê? Você está resolvido consigo mesmo e você está resolvido no Senhor. Se você está resolvido no Senhor, pode me chamar de careca, qual o problema? Não tem problema nenhum, eu estou resolvido com isso. Ah, que é muito gordo, daí? É barrigudo, não sei o quê, está velho, né? E daí? A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória está em ignorar as ofensas. Aí no livro de Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para tardios para falar e tardios para irar-se. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. É melhor você ouvir. Hoje de manhã, não vou te expor. Hoje de manhã Deus falou assim: só ouve. Não, sabedoria. E aí algumas vezes que eu quis falar, eu falei besteira. E aí a palavra está falando aqui o quê? Que é melhor você ouvir. Mas, não é ouvir também, porque assim, né, André? Não, pode falar, eu estou ouvindo, mas está falando ali e você, fala aí, vai. Está falando e eu estou aqui, né? Ouvir como? Ouvir com atenção, igual você está me ouvindo aqui agora. Ouvir com qualidade. Ouvir com qualidade. Falar menos. Fala para o seu irmão, fala menos e ouve mais, que você passa de ano. Fala menos e ouve mais. Homem é difícil ouvir? Porque homem fala demais? Não? Há controvérsias. Há controvérsias. Tem um homem aqui no nosso meio que parece uma lady, de tanto que fala. Não vou te revelar não, irmão. Fica quieto. Você já está se revelando aí, calma. Né? Fala sério. Não tô? Quem falou que eu estou expondo? Cadê? No livro de Tiago 1, o verso de número 20,
Diz assim, ó: pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Não temos como viver o nosso potencial se não aprendermos a controlar a nossa ira. Às vezes está quase para a gente receber algo de Deus ali, né? Algo de Deus ou algo que é para agradar você mesmo na vida, ou no seu relacionamento, ou na empresa, na sua área de trabalho. Às vezes está quase para a gente receber algo ali, mas aí você vai e fica nervoso e se ira, e por causa da ira você acaba deixando de receber a bênção de Deus, a prosperidade do Senhor aí sobre a sua vida. Algo que eu anotei aqui também: o Espírito Santo pode nos controlar, sim, mas precisamos querer ouvir a sua voz em nós. E se não nos controlar e nos irarmos, podemos nos arrepender. Depois, sim, e Ele nos perdoará de toda a nossa ira. O Senhor, Ele sempre está pronto a nos perdoar. Ainda bem que Ele sempre está pronto para nos perdoar. Se quisermos crescer espiritualmente, precisamos manter as nossas paixões sob o controle do Senhor. Não recebemos algo e ficamos irados por causa das nossas paixões. Que paixões são essas? Coloca sob o controle do Senhor. Precisamos agir dentro dos limites do controle e do domínio próprio. Ter o controle da ira não é, olha só, isso aqui é bombástico para as nossas vidas agora. Está vendo essas manchas aqui, ó, na minha mão aqui, ó? Isso aqui se chama vitiligo. Tem algumas outras doenças, ou roer unha, né, irmão? Né? Roer unha, cai o cabelo também, alergia, psoríase, várias situações. Oi? Dor no estômago, dor nas costas. Oi? Dor de barriga, sim, várias situações. Pode acontecer depois disso aqui que eu vou te falar, ó. Ter o controle da ira não é engolir e deixar lá dentro as bombas. Porque uma hora elas vão sair de alguma forma. Isso que você engoliu, essa ira que você engoliu, essa situação que você engoliu, que você não expôs, que você não falou, que você não colocou diante do Senhor, de alguma forma ela vai sair. Às vezes você não fala, mas aí ela vem em forma de doenças. Olha lá, ó, a doutora falando ali, ó, bebida, glutonaria, compulsão, vícios. Eu estou careca por causa disso? Não, a minha queda de cabelo não se deu por isso, porque é de ordem hereditária. Mas pode acontecer em quem não tem problema hereditário e começar a queda de cabelo, por causa dessas iras que foi engolindo, doenças psicossomáticas, foi engolindo e não trabalhou isso, não colocou para fora. Você vai ver alguns versos bíblicos aqui, eu não estou falando de psicologia e de psicanálise não, viu? Estou falando de palavra de Deus aqui. Claro que a psicanálise ajuda a gente a entender um pouquinho melhor esses versos bíblicos agora também. Então está lá dentro, né? E ter o controle é confessar, é falar, é colocar para fora de alguma forma. Tem uns versos bíblicos aqui fala no livro eu vou pular aqui primeiro e vou ler de Tiago. Tiago fala assim, ó, 5,16, ele fala assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Como é que dá o processo da cura? Como é que se dá o processo
da cura sobre a ira, Camila, que nós acabamos de falar aqui, esse verso bíblico. Como? Pela fala, confessar, falar daquilo que está dentro, confessar com o seu irmão, confesse uns aos outros, olha lá, portanto confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros. Você confessa e ora uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A pastora está falando aqui que confessar é diferente de justificar. Aí no livro de Efésios 4, a partir do verso de número 22, diz assim, vamos avançando aqui. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, a tirar a roupa velha. Nós já falamos sobre isso, do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados do modo de pensar, pensamento preso em Cristo, e a revestir-se do novo homem, ou seja, as roupas novas, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar, Gilbson, deve abandonar o quê? A mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando eu estou mentindo ao outro, eu estou mentindo ao outro? Estou mentindo para mim. Todos nós somos corpo, somos membros de um mesmo corpo. Aí ele diz no outro versículo, quando vocês ficarem irados, pode ficar irado? Pode, pastor Júlio, né? Pode, mas quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, antes de dormir. Lá no livro de Salmos, o 4 fala assim que ao deitar nós temos que refletir e ficar quieto, ficar em silêncio. Como é que é? Oi? A ira... Sim, você vai converter aonde? Você tem que falar. Você tem que falar. Está dentro. Para que você venha expor. Ah, mas como que eu vou fazer, pastor? Eu estou em casa lá e não tem com quem falar. Com quem que você vai falar? Você vai falar com Deus. Eu quero falar e meu marido não quer nem olhar na minha cara, ou a minha esposa não quer nem olhar para mim. Você vai chorar nos pés do Senhor e vai falar com Deus. Porque aí você vai colocar isso para fora. De alguma forma, vai para fora. Reflitam nisso e fiquem quietos, fazer silêncio. Nenhuma palavra torpe ou palavrão saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar, para construir os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Livrem-se de toda gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. A Simone falou para mim, eu lembrei agora, isso eu vou falar. Ela falou assim, poxa vida, toda hora você pede perdão, desculpa. 1 milhão de vezes você já me pediu perdão, e reflete sobre isso, pense sobre isso. E é uma grande verdade, a gente fala, desculpa, me perdoa, e aí? Mas o Senhor também diz, eu falei para ela, né? O Senhor também diz, né? Que nós devemos perdoar os nossos irmãos quantas vezes? 70 vezes 7. Mas errou de novo. Mas 70 vezes 7. Errou na mesma coisa porque ele está em crescimento naquela situação, né?
Não passou da fase ainda, né? Não passou daquela fase, está ali, ó. Não conseguiu passar da fase. Por quê? Tem um motivo por que não conseguiu. Praticar a paciência, quem? O outro? Como é que é? O outro também está sendo trabalhado, está sendo forjado, né? Os dois estão sendo forjados ali. No livro de 1 João 1, bastante, hein, Gu? Fala aí. Glória a Deus. 1 João 1, Deus está falando com você aí, irado? Amém? Vamos aplacar, né? Essa ira, ou vamos colocar a ira, vamos colocar para fora de alguma forma. Como que a gente vai fazer? Se afirmamos que estamos sem pecado, que estamos sem se irar, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos, tudo se dá pela fala. Tudo é através da fala. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Falar com Deus, orar, orar, orar e orar. Perseverar e orar. Teve momentos em casa, a Simone sabe disso, eu não sei se eu já falei isso aqui, que eu peguei o travesseiro e coloquei na minha boca o travesseiro e gritei no travesseiro só para eu ouvir. Quem já fez isso aqui? Alguns. Para ninguém ouvir, mas eu coloquei para fora, que eu estava irado, muito nervoso. É para falar isso também? No momento de 2 vezes eu deixei a Simone no trânsito sozinha. Eu estava dirigindo, ela estava ao meu lado, e a gente conversando e falando sobre uma situação, e eu não consegui lidar com essa situação. Eu puxei o freio de mão, saí do carro e fui no sentido contrário e deixei ela sozinha. Se ela não dirigisse, ela ia ficar lá, porque do jeito que eu estava, eu ia sair andando. Do jeito que eu estava, eu ia sair. E fui para casa a pé, daqui do Anália Franco, a pé, fui para casa. Não lembro. Mas isso aconteceu por 2 vezes. São momentos difíceis. Faz tempo isso aí. Isso aí faz uns 3, 4... Faz tempo, mas não faz muito. Faz uns 3 anos, mais ou menos. Uns 3 anos que aconteceu. Agora, como que eu poderia lidar com essa ira, com essa situação? Eu estava irado porque ela não parava de falar sobre uma situação. E eu tinha que ouvir. Só que no momento em que eu me irei, eu tinha que esperar o momento certo para poder falar. Só que eu não consegui lidar com essa situação. Oi? Ação e reação, não consegui. Pergunta aí para o seu irmão, e você? Né? A gente já fez várias coisas aí, né? Meu Pai, livra de nós mesmos, né? Livra a gente da gente mesmo. Cansei só de lembrar o tanto que eu andei. Provérbios 28, 13. Quem esconde a sua ira, quem esconde os seus pecados, irmã Fátima? Quem esconde? Quem quer levar sozinho? Não vou falar, deixa, eu vou guardar. Lembra da bomba que você está colocando para dentro e de alguma forma ela vai sair? Né, Du? De alguma forma ela vai sair. Por isso a gente precisa falar. Na DEF aqui, o melhor momento é na DEF aqui, onde todos nós temos oportunidade de falar.
Se a igreja soubesse como que é o trabalho da ADEF, você ia querer estar aqui, porque aqui você tem como falar, como expor, colocar para fora o que está acontecendo com você na semana. Uma bênção, amada. Se permita, em nome de Jesus. Que verso que eu parei? Quem esconde seus pecados, então, não prospera, mas quem os confessa, confessar e abandonar, confessou e abandonou, encontra misericórdia. Livro de Tiago 5,16 eu já li, né? Falar dos nossos pecados, confessar as nossas situações para os nossos irmãos, a cura vem através da fala. Aí no livro de Romanos, aí nós vamos ter alguns versos de paz aqui, eu já estou encerrando já, tá bom? No livro de Romanos 14, o verso de número 19 diz assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação, à construção mútua. Olha que lindo, né? João 16:33 eu já li esse? Não, né? Já li sim, 16:33, que diz assim, né? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. O verso de número Romanos 10, o 9 e o 10, vai falar a respeito de confissão, a respeito de fala, através da oração, através da confissão com o irmão, é aonde nós alcançamos a cura para as nossas vidas, né? Eu sempre lembro de uma situação do Homem ao Máximo, onde tem uma fala lá, que no livro está escrito assim, que se os homens soubessem o poder que tem a oração, eles orariam mais e não precisariam buscar nem psicanalistas. Poder, através da fala, porque quanto mais você fala, mais você vai se curar. Então diz assim, ó, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, tá vendo? Vem tudo através da fala. Se você confessar com a sua boca, você precisa falar. Fala para o seu irmão aí, fala, irmão. Fala. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus de homens que se irou e dançou. Fala aí para o seu irmão assim, ó, Moisés ele ficou nervoso e não entrou na terra. Sabia? Moisés ele se irou e por causa não foi salvo por isso, não é isso que eu estou falando, não é? Ele não entrou na terra prometida por causa da ira. Fala para o seu irmão, você não está conquistando, fala isso para o seu irmão, você não está conquistando, porque está se irando. Você não está conquistando porque você está ficando nervoso. Está se irando. Moisés, porque no momento da ira, no momento do nervoso, que a pastora Márcia falou, ação e reação. No momento da ira, no momento do nervoso, amados, nós fazemos coisa que até a gente duvida. Até a gente. Eu vou contar para vocês algo aqui que me aconteceu na virada do ano de 85 para 86. 85 para 86.
algo que eu não imaginava que eu fosse fazer. Jamais passou isso na minha mente. E eu ia fazer. Eu ia executar. Eu tinha 16 anos de idade. E aí eu estava dentro de uma Brasília e numa curva, meu pai chapadão, virada da noite do ano novo, chapadão, estava fora dos caminhos do Senhor, bêbado ele, dirigindo, na curva, que eu passei lá, falei até para o Emerson, na curva lá no Jardim Iguatemi, numa curva, ele não fez a curva à noite, ele foi direto e bateu de frente com um caminhão. O teto da Brasília veio para trás, ninguém morreu, mas ferimentos, cicatriz aqui na minha face, meu pai todo cheio de vidro para todo lado, várias cicatrizes pelo corpo, mas o Senhor poupou a nossa vida. Tinha 4 ou 5, eu mais alguns primos, umas 5 pessoas no carro. Na hora da batida, na hora daquele alvoroço, de toda aquela situação, um sai do carro e gritaria, acidente é terrível, né? Então as pessoas começaram a se aglomerar em volta e o que acontece? Na Brasília, lembra que tinha toca-fita, os carros? E a gente tem gaveta, né? Tinha gaveta de toca-fita. Teve um rapaz que estava juntamente com a gente e ele quis aproveitar o momento da bagunça toda e ele quis se apossar do toca-fita. O que eu lembrei? De um punhal que tinha embaixo do banco da Brasília. Eu fui lá e peguei esse punhal, e aí eu peguei esse punhal, e aí eu ia atirar nele esse punhal. Meu pai entrou na frente para que não acontecesse. Então, no momento de ira, depois que passou, eu falei, meu Deus, olha o que eu ia fazer. No momento de ira, no momento de fúria, acabei de lembrar aqui de uma outra situação a respeito de suicídio, né? No momento de fúria, no momento de ira, a pessoa às vezes tira a vida, e nesse momento de fúria, nesse momento de ira, ela não está capacitada, não está na razão de si. E às vezes a gente fala, né? Fala assim, poxa, tirou a vida, quem tem que tirar a vida é Deus, o dono da vida é Deus. Mas o que a pessoa fez naquele momento, o que ela está passando naquele momento, a gente não sabe o tamanho dessa dor. Teve uma irmã que falou, o Luciano e a Patrícia, o Luciano teve um rapaz que tirou a vida lá no serviço dele e se enforcou. E eles estavam preocupados com ele, enfim, com a situação em si. Então, nós não sabemos o que é. Por isso o Senhor fala, aquilo que está dentro, se você se irou, não coloca para dentro. Se você não tem como conversar com alguém, fala para Deus. Coloca tudo para o Senhor, para que haja cura, para que haja libertação, no nome de Jesus. Amém? Mas precisa falar. Mas é melhor falar para Deus, né? Senão você vai parecer um doido falando, ei, você, como é que você está aí, meu? O que é isso, cara? Né? Sim, você vai conversando com o Espírito Santo de Deus. Está aqui. Espírito Santo, e aí, Espírito Santo? Né? E aí? Por que eu estou assim? Eu estou assim por causa disso, por causa dessa tentação, por causa de tal situação que eu passei. Olha, não estou gostando do jeito que a minha esposa está, ou meu filho está, ou minha mãe está, ou meu pai, na empresa. Então, mas aí o Espírito Santo de Deus vem e toca. Por que você não está gostando de tudo isso? Por que você está passando por essa situação? E aí, através disso, é aonde você começa a descobrir a situação e daqui a pouco você está em paz. Amar mais. Precisa amar mais.
Vai falar para uma pessoa que está irada, você precisa amar mais. Mas exercer o amor. Sim. 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 Na internet, você que está nos ouvindo aí, o pessoal está conversando aqui, debatendo sobre algumas situações, né? Enfim, é isso aí. Quer falar alguma coisa? Não? Amém? Amém, amados? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Tá vendo, ó? Na terça-feira a gente tem oportunidade dessa conversa, ó. Dessa conversa aqui, né? Porque o quê? Eu estou falando para o pastor a paz do Senhor, irmãos. Eu estou falando para ele que depois eu quero ter a oportunidade da gente bater um papo nesse sentido de ira, no sentido do não explodir, que é uma coisa do conta-gota, que a gente tem que saber trabalhar isso, porque a gente pode olhar de duas formas, né? A gente pode olhar no sentido espiritual e a gente pode olhar também no sentido psicológico. E uma coisa está bem ligada à outra. Porque nós somos um ser de corpo, alma e espírito. E também está ligado ao corpo, porque nós somos um ser tridimensional. Então é tudo uma coisa só. Então a gente precisa considerar isso. Então, porque o Senhor quer que a gente cuide do nosso corpo como o templo do Espírito Santo. E às vezes a gente está cheio de tomando remédio de alergia, ou tomando remédio de estômago e tudo mais, e a gente não está sabendo lidar com as nossas emoções, que também tem a ver com a alma. E também não estamos ouvindo a palavra de Deus, que tem a ver com o Espírito. Então está tudo muito que junto. Então a gente precisa entender isso de uma forma lúcida, para a gente não se perder na vida. Isso é um equilíbrio. A gente precisa se conhecer de fato. Porque a gente tem 3 áreas aqui para cuidar da nossa vida. A gente tem a área espiritual, a área da alma, que são os nossos sentimentos, emoções, que é muitas vezes o que nos comanda aí na vida, porque a gente vive em busca do bem-estar. É natural isso. Tem gente que busca a fé, mas tendo em vista o bem-estar. Então é louco, porque a pessoa fala assim, ai, Deus não me ama. Olha essa frase, isso já é bem-estar. E a fé não tem nada a ver com isso. Se mistura muito a alma com o espírito. Né? Então se mistura. Então a gente pode depois ter um bate-papo bem gostoso, no sentido, por que a gente ira? É muito forte, isso é muita coisa para se pensar. Dentro da minha área psicológica, dentro da área da Bíblia, dentro de muita coisa. E isso reflete tudo, cai tudo lá na nossa vida cotidiana e cai tudo lá no nosso corpo. Percebe? Se a gente for parar aqui para entrar nesse bate-papo, é muita coisa que eu posso trazer para vocês também, dentro dessa bagagem que eu também adquiri, e também dentro das nossas experiências em comum que nós temos na nossa vida. É isso que eu queria falar, tá bom? Vamos louvar antes de orar? Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, toda a morte venceu. Do início. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Ó Rei da Glória, em nome do Senhor Jesus, Pai, ouvimos, Deus, a sua palavra, Senhor. Ouvimos a sua palavra e passamos, cada um dos meus irmãos passaram por tantas situações, por tantas aflições, por tantas perturbações, conflitos, algumas coisas que eles engoliram ou que eu engoli também, Senhor, iras, coisas que não falamos, Senhor, e hoje pagamos um preço por causa disso, com doenças no nosso corpo, Senhor. Mas nessa manhã, Deus, o Senhor veio falar conosco, Pai, e nós estamos sendo curados, Pai. Nós estamos recebendo a cura, Senhor amado, sobre o nosso corpo físico, primeiro no espírito, Senhor, nas nossas emoções e agora, Senhor, descendo também para o nosso corpo, Senhor. Eu e o meu irmão, Senhor, nós entendemos que através da fala, através do confessar, através do conversar contigo, Senhor, através de conversar com os nossos irmãos, Pai, é aonde nós vamos receber a cura sobre as nossas vidas, Pai. Pai, que a sua paz venha reinar sobre as nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Se nós estivermos, Senhor amado, resolvidos conosco mesmos, Senhor amado, e resolvidos contigo, Senhor, nada, Senhor amado, nessa vida vai nos abalar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a cada dia, Senhor, eu e os meus irmãos, Senhor, possamos estudar e se aprofundar mais em te conhecer, porque quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais parecidos nós ficamos contigo, Senhor, em nome de Jesus, e com certeza iremos prosperar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai de amor, que o Senhor possa
nos capacitar, Senhor, a levar também, Deus, a outras vidas aquilo que está sendo bom para nós, Pai. Nós estamos ouvindo a Sua palavra, nós estamos entendendo, Pai. Na semana passada eu creio, Deus, que muitos irmãos meus, Senhor, já tomaram decisão nas suas vidas, Senhor, algumas atitudes, Senhor amado, algumas situações que estavam paradas, Senhor. Os meus irmãos começaram a se mexer no mundo espiritual, Senhor. Agora, Senhor, hoje, nessa parte da ira também, Senhor, faz da mesma forma, que o meu irmão possa deixar gravado, Senhor, no seu coração, Senhor, e saber se expressar mais contigo, Senhor, colocar para fora aquilo que está incomodando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é o que nós te pedimos, Senhor. E nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Tem alguns irmãos nossos que estão enfermos, Senhor, conforme nós oramos no início do culto. Tem a vida do Marlon também, o nosso amigo, Senhor, que se encontra com muitos problemas, Senhor amado, indo para o hospital e retornando, Senhor, que ele possa ser alcançado por Ti, Senhor, e possa receber a cura sobre a sua vida, Pai. Temos uma jovem nessa semana, Senhor, que teve uma overdose, uma jovem de 24 anos, Senhor. Oh, Pai, conhecida de uma amiga nossa, Senhor, a prima de uma amiga nossa. Em nome do Senhor Jesus, alcança essa família, Senhor. Os filhos dessa jovem que morreu também, Senhor. O esposo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É o que nós te pedimos. Nos dê, Senhor, uma semana de paz. Uma semana tranquila, embaixo da sua presença, que eu e os meus irmãos possamos vigiar naquilo que vamos olhar, Senhor amado, nessa festa mundana do carnaval, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, amém, amém. Sobre a morte venceu, Cristo move as... Ô Cristo, move as iras, Senhor, tira de nós. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Ô Bruno, aquela parte lá que fala, me aceitas com meu medo. Isso, vamos nessa, vamos lá, igreja. Vamos lá. Me aceitas com meus medos. Aí, ó. falhas e Não somos perfeitos, Senhor. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti eu me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amado e doce Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus aí, em nome de Jesus. Fala